Então, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais uma aula de informática básica. Todo mundo estão tranquilos? Todos estão me ouvindo tranquilamente? Ok. Pessoal, então estamos iniciando mais uma aula aonde, na aula passada, nós falávamos sobre hardware e falamos um pouquinho sobre software, certo? Então, na aula de hoje, eu vou continuar falando sobre software. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, o que ele facilita nas máquinas e outra coisa muito interessante. Eu vou estar compartilhando para vocês entenderem o que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre classificação de software. Nós vamos estar falando então sobre isso na nossa aula de hoje. Então eu vou vir aqui na apresentação, vou falar do início. Então nós vamos falar então sobre software, classificação dentre eles. Alguém sabe me informar o que seria uma classificação de software? Alguém sabe me informar o que seria uma classificação? Não. Classificação de software, ele é dividido em três categorias bem distintas. Quais são essas categorias? Nossa, ficou um pouquinho meio que estranha essa escrita minha aqui. São três categorias distintas. Software. São três categorias distintas. É porque eu coloquei 2 pontos, depois coloquei outro 2 pontos de mais. Novamente um 2 pontos. Não é para ter colocado 2 pontos, é colocado um tracinho. Software de base, que ele é relacionado com uma classificação de um software anterior. Software de aplicativo, software que permite a realização de tarefas de usuários finais, e software cliente-servidor, que ele é desenvolvido para usar tanto em redes ou internet. Então são essas três categorias: software de base, software de aplicativo e software cliente-servidor. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada um desses tipos de softwares. Aí depois nós vamos falar o que enquadra cada um deles. Antes de falarmos sobre eles, quais são os tipos de software básico? Nós temos softwares que é agrupado como sistemas operacionais, aonde eu posso destacar o Windows, o Linux, o Mac, Android, iOS para celulares e assim por diante. Ambientes operacionais e operadores de linguagens, que são os programas que nós utilizamos tanto nos computadores, nos notebooks, nos smartphones e assim por diante. Ou seja, o software que faz o aparelho ligar, que seriam os sistemas operacionais, e os softwares que nós utilizamos depois que o ambiente operacional ele é liberado para você utilizar. Exemplo básico: quando eu ligo o computador, ele carrega o sistema operacional. Depois que carrega o sistema operacional, ele mostra o meu ambiente operacional, que é a minha tela. E por fim, os programas que estão lá, cada um é criado numa linguagem diferente. Então, ele é dividido nessas três partes principais. Quais são as características de um software? Primeiramente, ele deve satisfazer a necessidade implícita. O que seria a necessidade implícita? Satisfazer a necessidade do cliente. Para que você quer utilizar, por exemplo,
o computador? É uma necessidade. Para que você quer usar o pacote Office? Ah, eu quero o pacote Office porque eu preciso digitar um texto. Eu preciso criar uma planilha. Eu preciso criar uma apresentação no PowerPoint. Ah, por que eu preciso criar... Por que eu preciso do software WhatsApp? É por ele que eu vou comunicar com outras pessoas. Sem ter uma necessidade de fazer ligação para aquela pessoa. Nós pode começar via bate-papo, via webcam ou via gravação de áudio de fotos. Então o que acontece? Todos os softwares atualmente ele é gerado de acordo com uma necessidade de uma demanda, necessidade de um uso pessoal. Por exemplo, eu tenho um posto de gasolina. Qual software que eu preciso ter no meu posto, pessoal? Qual software que eu preciso ter no meu posto de gasolina? Por exemplo, eu preciso ter um software com entrada de gasolina, de produtos, gasolina, etanol, diesel, óleo de motor. E eu preciso saber o que? O que eu tenho de mercadorias e o que eu já vendi. Então eu preciso ter essas informações para quê? Para não chegar uma hora, chegar um cliente, eu quero abastecer o meu carro. Aí o frentista fala: "Ih, nós não temos gasolina." Ué, gasolina acabou por quê? Ah, o nosso fluxo de caixa não organizou e de repente do nada acabou a gasolina, a gente não sabia. Então, eles precisam saber a quantidade de mercadoria que eles vão comprar e quando está terminando para comprar mais mercadoria. Para o posto nunca ficar sem gasolina. E assim por diante. O supermercado, ele tem um software relacionado ao supermercado. Então ele sabe que mercadoria que eles têm no seu estoque, a mercadoria que eles têm na prateleira, qual mercadoria que é mais vendida, qual mercadoria que é menos vendida, e ele sabe qual que é a clientela que mais compra. Vocês acham, por exemplo, vocês que estão aí na região aí de Santa Helena, região de Cachoeira Alta e adjacência, o público-alvo de um lugar é o mesmo público-alvo de outro lugar? Sim ou não, pessoal? Por exemplo, quem mora, vamos fazer um exemplo, quem mora, ah, vamos falar rasgadamente. Eu não conheço a região de vocês. Vamos imaginar uma cidade que tem um pedaço que é o centro da cidade, que tem casas tombadas pelo patrimônio histórico, pessoas com poder aquisitivo um pouquinho maior. O mesmo consumo é o mesmo que tem uma região mais afastada, que os produtos comprados não são os mesmos que como do centro? Claro que não. Ou seja, então, eles vão fazer esse software também eles pode criar uma demanda do que é mais vendido numa região, do que é mais vendido em outra região. Por exemplo, eu estou falando com vocês de Goiânia. Alguém de vocês conhece Goiânia? Tranquilamente? Se você chegar aqui na cidade, você sabe onde você vai? Sim ou não? Não. Por exemplo, aqui em Goiânia nós temos algumas regiões nobres. Setor Sul,
setor Marista, Bueno, Oeste. Lá, por exemplo, as pessoas que vão lá nesses supermercados, eles compram produtos de uma qualidade melhor. Pessoas que moram numa região mais afastada, ele vai comprar produtos com qualidade melhor? Sabendo que o seu poder aquisitivo não é tão grande? Claro que não. Então o que acontece? Então tem mercadorias, mesmo tendo uma rede de supermercado, por exemplo, que tem um supermercado, por exemplo, Marista, e uma região, por exemplo, mais afastado, pode ser a mesma rede, mas muito provavelmente não terão as mesmas mercadorias. Porque as mercadorias que vendem na região mais afastada, muitas vezes não é as mesmas mercadorias que o consumidor final compraria na região mais, como eu falo, as pessoas com poder aquisitivo maior. Então o que acontece? Esse software que ele vai gerenciar essa parte de informação. Vocês conseguiram me entender esse raciocínio meu? Pessoal? Imagina se tudo fosse manual, no papel, no canetão. Não teria como. Então, temos que ter um software relacionado a isso. Nós temos alguns tipos de softwares. Claro que esses softwares que eu falei para vocês são softwares que a maioria das vezes eles são comercializados para certas empresas. Ele foi criado e ele foi o objetivo para aquela empresa. Mas nós temos algumas características de software livre. O que é software livre, pessoal? Primeiramente, é um software que não precisa ser pago. Você pode baixar ele, mas não precisa pagar, tá bom? O conceito de software livre, diferentemente de open source, ele é mais focado na ética e nos seus objetivos, fornecendo aos usuários liberdade de controle e alteração na execução, moldando-a sua computação e o seu processamento de dados, além de conceder liberdade social para a cooperação ativa com todos os usuários. O que significa isso? O open source ele funciona durante um período sem pagar. Depois você tem que estar o quê? Comprando a licença. Então você vai utilizar ele por um período. Só depois você vai. Aí depois você tem que comprar para continuar utilizando. E o software livre você pode fazer as modificações que tem necessidade. Como eu falei para vocês, qual é a característica exclusiva do software open source? A distribuição é livre. Um diferencial do open source é que a sua licença não pode ser vendida de alguma forma. A distribuição deve ser realizada gratuitamente, mesmo que outros programas funcionem como componente daquele software específico. O que acontece? Você vai utilizar ele, porém você não pode modificar. Você só vai poder modificar, igual eu falei no slide passado, se você comprar a licença. Ele não é pago de forma alguma. A parte livre. Só que todos os programas de computadores têm a parte grátis, que você pode jogar informações, porém não pode alterar. E tem a parte que você quer alterar, aonde você compra a licença. Não sei se vocês já viram provavelmente que sim. Existe um programa de vídeo que você grava, faz montagem de aula. Você pode gravar até 10 minutos sem pagar ele. Após 10, chegando 10 minutos, ele para a gravação. Para mim usar 10, 15, 20, 1 hora, eu tenho que comprar licença. Mas para mim comprar licença, aí comprar licença eu tenho que pagar. O que acontece? Quando eu uso o que usa 10 minutos sem pagar,
ele fica com a marca d'água do nome da empresa no cantinho. Ou seja, só de você utilizar ele, você vai saber que, que a pessoa não comprou a licença, porque ele usa uma marca d'água no canto ou superior ou inferior, aonde ele tá mostrando, fazendo a propaganda daquele programa ou daquele software. Quando você compra a licença, o que acontece? A marca d'água some. Além de você poder gravar mais tempo, ele não aparece, essa marca d'água. Até agora tranquilo? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Alguém está com dúvida? Não. Open source é um termo em inglês que significa código aberto. Isso diz respeito ao código-fonte de um software, que pode ser adaptado para diferentes fins. Lembrando que eu falei, por mais que ele é um código aberto, ele é um programa que ele é free, mas em um determinado momento eu preciso adquirir a licença para fazer as modificações que eu quero, tá bom? Criar os campos que eu quero. Então, claro que o foco deles aqui eles vão focar muito com o termo aberto, com o termo gratuito, assim por diante. Só que se você quer utilizar ele, você precisa fazer as suas modificações, você precisa ter essa licença. Quais são as vantagens de um software livre? Ela possui uma grande vantagem em relação ao software proprietário. O que é o software proprietário? É que você paga a licença, você compra a licença. Só de utilizar, você já precisa pagar. Antes de utilizar, você precisa comprar a licença. Então, o software livre, ele é free, e o software proprietário, ele é pago. Nós temos alguns tipos de licenças de software, pode representar um imenso custo a cada ano. Pessoal, você sabe quanto que hoje custaria uma versão, um software do Windows 11, por exemplo, original? Vocês têm uma noção de quanto custaria hoje uma licença? Não. Não. Quer ver? Eu tô lendo aqui agora, eu vou falar para vocês o valor. Hoje, uma licença do Windows 11, não, isso aqui deve ser mentira. Não, deve ser mentira esse preço aqui. Se for esse preço aqui, a Microsoft fez um jogo de mestre, pessoal. Tem licença do Windows 11 por R$ 100. E o profissional. Pessoal, vou falar. Eu vou ser sincero. Eu não sabia que a licença do Windows estava tão barato. Porque, olha para vocês verem. Tem licença do Windows 11 de R$ 99, R$ 100, 150. E o Windows 10 estava na faixa de R$ 300. Só para ter certeza, que eu não falar propaganda errada aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui.
Tem o próprio site da Microsoft. O Windows 11, 10, ele estava até de R$ 1.000. O Windows 10. O Windows 11 na Microsoft. Deixa eu conseguir ver aqui o valor aqui para ter certeza. Ver aqui. Não falo o valor aqui, mas estão falando que custa até R$ 100. Como são várias empresas falando que é R$ 100, então deve ser nessa faixa mesmo. Então, pessoal, não, ele era muito mais caro. Eu vou me informar direitinho e na próxima aula de quinta-feira eu vou confirmar com vocês o valor. Se caso for isso mesmo, pessoal, compensa muito mais comprar a licença. Por que compensa comprar a licença? Porque você vai ter um Windows original, as atualizações vocês vão estar baixando e vocês vão correr muito menos risco de hackers invadir o seu sistema. Então eu vou estar verificando e na próxima aula eu falo com vocês, tá bom? Essa parte. Eu vou ter certeza antes de falar para vocês. Se for isso aí, o meu notebook aqui, que é o outro aqui, que é o Windows 10, o meu, eu tô com o Windows 10 aqui, o Windows 11 estudante e o Windows 11, o Windows 10 Home. O que eu vou fazer então? Eu vou instalar o Windows 11 nessa máquina, o Pro. Por que Pro? O Pro é o profissional, é a melhor das versões. Todos os sistemas, softwares Microsoft, ele tem 2, 3 ou mais versões. Por exemplo, o Windows 7, ele tinha a versão Basic, Home e Pro. Então, cada um tem várias versões. Qual a diferença entre software? Primeiramente, a diferença entre hardware e software. O hardware é a parte física do computador. Na verdade, essa pergunta é errada. Qual a diferença entre hardware e software? O hardware é a parte física do computador, que são os computadores, as peças que compõem. E software é respeito aos programas que fazem com que o computador funcione ou a máquina funcione, como os aplicativos, sistemas operacionais e outros. Quais sistemas operacionais são pagos? Nós temos vários sistemas, vários softwares que são pagos. Por exemplo, o sistema operacional da Microsoft, ele é pago? Sim. Adobe, que é o PDF e assim por diante, é pago? Sim. Ah, professor, mas eu tenho uma versão free do Adobe. Só que ele não te dá opções de fazer algumas coisas. Por exemplo, você pegar um arquivo e colocar assinatura digital, por exemplo. Ele não dá essa opção de ser uma assinatura digital. CorelDRAW, que é fazer montagem de imagem, ele é pago. Autodesk, AutoCAD, é pago. Aplicativos da Apple, é pago, entre outros. Os sistemas operacionais, o Windows é pago. E o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint também é pago. Por exemplo, como eu trabalho também na rede estadual de educação,
Eu tenho meu usuário, meu e-mail da Secretaria da Educação. Ele me dá acesso a acessar o pacote Office gratuitamente, ou seja, sem pagar. Ou seja, a Microsoft liberou para a Secretaria da Educação e a Secretaria da Educação liberou para os professores. Então, eu tenho uma versão pago da Microsoft do pacote Office, onde eu não preciso pagar e tenho acesso à versão mais atualizada. O que é um software pirata? Alguém aí tem computador com Windows pirata, pessoal? Alguém responde isso para mim isso aí? Alguém tem um computador com Windows pirata? Já aconteceu de vocês levar um computador de vocês para essa técnica e o técnico falar que coloca para vocês o Windows original e cobrava 70, 80, 100 reais? Alguém já fez isso com vocês? Não? Ninguém? Não. Quando você vai levar o computador para uma assistência técnica, ele vai ter que formatar o computador e que nesse valor eles falam para vocês que coloca o Windows original, vocês acham que o técnico está falando a verdade ou mentindo para vocês? Hum? Tá mentindo? Tá mentindo, porque eu acabei de falar para vocês que o sistema operacional custava 300, 400 em diante. Agora que eu estou assustado com o valor de 100 reais do Windows, se realmente for verdade, que eu vou averiguar isso. Como é que o técnico vai te cobrar 80, 100 reais por formatação do computador? Concorda comigo? Não tem como pôr o Windows original. Ele coloca uma chave que faz o seu Windows virar original, mas depois de um período, ele vai te dar uma mensagem. Já aconteceu com você essa mensagem? Você foi vítima de você foi vítima de uma falsificação. Já aconteceu com alguém isso? Pode falar. Quem levantou a mão pode falar. Já aconteceu, pessoal? Viu? Sabe por quê? O que acontece? Tem quanto tempo você formatou seu computador? Mais ou menos. 2 semanas. Você pagou para um técnico ou foi você? Você pagou 30 conto. 30 reais. Certo. O cara te falou alguma coisa que o Windows dele seria original ou pirata? Original. Você acha que se o seu computador fosse original ia aparecer essa mensagem de falsificação? Agora você acha, ele cobrou 30 reais para matar de você o computador. Você acha que ele é por Windows original? Não, te roubar ele não te roubou não, porque eu vou te falar uma coisa para vocês. Eu trabalho hoje há mais de 30, mais de 30 anos, há mais de 20 anos como técnico de informática. A minha instalação hoje de um sistema operacional, uma formatação, eu não formato hoje um computador por menos de 100 reais. Aí você vai falar assim, professor, isso, se o cara cobrou 30 de mim, o senhor fala que o do senhor é 100 reais? Você já escutou que é ditado? Existe técnicos e técnicos. Alguém já escutou essa frase? No meu caso, o que acontece?
Quando eu vou formatar um computador de cliente, eu faço um backup de todos os dados que tem no computador. Faço a formatação, instalo todos os drivers, a maioria dos técnicos não faz isso, instalo todos os aplicativos, passo o antivírus nos documentos, nos dados do cliente, e depois que eu faço isso, eu coloco novamente os dados do cliente no computador. Depois, novamente, eu passo o antivírus no computador. Novamente atualizo. Essa é a forma que eu faço um serviço. Eu não faço um serviço para ser entregue em menos de 2 dias. Então, eu testo para ver se ele não trava, se não dá nenhum problema. Por isso que o meu valor é bem maior. Então, por isso que eu falo que existe técnicos e técnicos. A maioria dos técnicos, como agora o Windows 10, ele é plug e play, quando você instala o Windows, ele instala todos os drives, nem sempre aquele drive que ele instalou no seu computador, ele está configurado para você jogar, fazer um jogo, usar um jogo e assim por diante. Assistir um filme para ver se não entrava. Ou seja, eu instalo todos os drivers para funcionar de forma correta. Eu ponho vídeos para ver se não trava. Eu acesso algum jogo online para ver se não trava. Então o que acontece? Quando eu faço essa formatação, eu não entrego no mesmo dia, no máximo no final do outro dia ou no início de outro. Então por isso que eu falo que existem técnicos e técnicos. E outra coisa, sobre o seu computador, voltando falando dele. O seu computador, ele ativou o Windows na sua máquina. Até aí tranquilo? Só que ele fez uma coisa. Para te tapear, que ele não fez. O que ele fez? Ele ativou o Windows da sua máquina, porém, ele não desativou as atualizações do seu computador. Como provavelmente alguma coisa do seu computador atualizou, aí apareceu o quê? Mensagem de falsificação. Para o Windows não falar que foi você que fez um Windows pirata, ele fala, ele fala que alguém usou a sua chave. Você foi vítima de uma falsificação. Alguém está falsificando a sua versão. Conseguiram me entender dessa forma? Sim. Então, pessoal, nem sempre o barato na parte informática é vantagem. Eu só vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 22 anos que mexo na área de informática. Eu, particularmente, eu tenho cliente desde o ano 2000. 2001. Eu tenho cliente desde o ano de 2001 que ainda faz os meus serviços como técnico. Então, o que acontece? Vocês, todas as vezes que esse pessoal, que são meus clientes há 21 anos, fez serviço com outro técnico, eu tive que pegar o computador deles e resolver os problemas que o técnico não fez na época. Fez de forma errada. Por isso que eu falo que existe técnicos e técnicos. A maioria das pessoas hoje que mexe com computadores, ele aprendeu fazer uma instalação de sistema operacional e fala para todo mundo que é técnico de informática. Pirataria de software é a cópia ou download de algum programa do computador, sem que haja autorização clara do autor, ou seja, sem a licença de uso, ou não pagou para acessar.
Então, muitas pessoas hoje usam chaves seriais para utilizar esses programas sem pagar. O que acontece? A hora que atualiza, você foi vítima de falsificação. Se for o pacote Office, você não está conectado, então ele não funciona de forma corretamente. Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Alguém quer me questionar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida relacionada sobre isso? Não. Quantas pessoas aí têm computador em casa? Eu não tenho. Certo. Tem vontade de ter? Sim. Qual que hoje seria um empecilho de você ter um computador? Empecilho? Primeiramente, por exemplo, condição de comprar um, ou principalmente com a dificuldade com a tecnologia A condição. também. Sabia que computador hoje, claro, com essa pandemia, ele deu uma modificação, uma mudança de preço. Mas sabe que antes da pandemia, nós conseguimos comprar um computador bom até por R$ 500? É? Antes da pandemia. Hum. Hoje, nós conseguimos. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Aonde é a melhor forma de comprar alguma coisa no aperto? Sites de compra e venda. Ah, sim. Eu, particularmente, eu não fico com notebook mais que 2 anos. Ah, professor, mas então você é chique de ficar trocando computador. Não, não é negócio de chique. Como eu trabalho com informática há mais de 20 anos, sempre eu preciso ter o quê? Um computador bom e que não me dê trabalho nos meus trabalhos. O que eu faço quando eu quero comprar um computador? Eu pesquiso, olho as configurações, faço a minha proposta para a pessoa que está vendendo, sempre compro computadores com nota fiscal ou que a pessoa comprou numa loja, para mim depois não cair num um golpe, né? E sempre compro computadores ou notebook na garantia da pessoa. Como assim na garantia? Ah, ele comprou um notebook tem 10 meses. A garantia é de 1 ano. Se em 2 meses ele não der problema, ele não vai dar problema depois. Concorda comigo? Sim. Então, é uma forma. Então, hoje nas redes, nas empresas de compra e venda, você acha muito computadores bons. Ah, professor, mas se eu quero comprar um computador com Windows 11, eu vou achar computador de R$ 500? Não, claro que não. Mas eu consigo comprar um computador com 500, R$ 600 com Windows 7. Ah, professor, mas o Windows 7 já está obsoleto. Não está. Porque muitas pessoas, não sei se vocês sabem disso, muitas empresas, você sabe qual que é o sistema operacional que eles ainda utilizam? Não. XP. O XP, ele foi criado em 2001, pessoal. Ele parou de usar em 2012, 13, mas muita gente utiliza ainda ele, porque ele é leve, porém ele é muito prático. Então hoje nós conseguimos ter computadores bons e barato. E outra coisa, pessoal, muita gente, igual eu vou falar para as pessoas que não têm computador e têm vontade de ter um computador. Muita gente coloca no OLX, por exemplo, computadores para vender, o famoso desapego. Vocês acham muito computadores de R$ 500. Quer ver uma coisa aqui? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, quer ver?
Só minimizar aqui um pouquinho, pessoal. Só um segundo. Pessoal, mas o que tem a ver com a nossa aula de hoje? Eu estou incentivando as pessoas que não têm computador a tentar ter um computador em casa, tá bom? Nem que seja um computador simples para praticar o seu trabalho. Ó, esse site aqui, eu não estou fazendo propaganda para ganhar dinheiro em cima deles. Ele, ó, eu vou vir aqui, ó, em notebooks e celulares. Computadores, acessórios. Eu vou só no PCs aqui e computadores, que o notebook e qualquer coisa vocês olham depois. Ó, computador, PCs e computadores. Vocês aí de Santa Helena, é próximo de Rio Verde, Caldas Novas, não é? Sim. Então eu vou escolher aqui, ó, DDD 64. Ver aqui uns. Ó, isso aqui já é uma máquina nova, de R$ 1.000. Nossa, mas computadores aí nessa região onde você está caro, hein? Isso aqui é um Mac. Computador de vocês aí na região onde vocês está caro, ó. Um computador de 500. Vamos ver Goiânia aqui, região. Tá muito caro as marcas aí. Olha, ó, computadorzinho de 400. Ah, mas é antigo. Para quem não tem, é melhor que nada, né, pessoal? Verdade. Ó, isso aqui são games. São games são caros. Quer ver? Isso aqui é uma empresa de fazer divulgação. Ó. Quer ver? Ué, só propaganda da empresa. E apenas uma empresa de divulgação. Uma, duas empresas. Que, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr aqui de 0 a R$ 600. Vou ver aqui, R$ 700. Vamos ver o que surge. 400 já tinha falado para vocês. Computador barato. Isso aqui são aquelas telas bem antigas. Isso aí é fria. Gente do céu, esse computador encareceu mesmo. Ó, computador de R$ 600. Olha isso aqui de 600, ó. Já é uma maquininha razoável, ó. Bonitinha já, ó. Com 8 GB de memória. Um HD de 1 TB. É uma máquina boazinha. Dá tranquilo para fazer algumas atividades. Então, pessoal, vocês podem estar olhando computadores. Boa pergunta. Você está falando computador ou notebook? Computador, HP é bom, Dell é bom, Lenovo é bom. Ah, sim, Lenovo é bom, Dell é bom, HP é bom. Notebook, eu particularmente eu só gosto Lenovo, Dell, Dell. Eu comprei uma máquina da Acer Game
que é esse que eu estou dando para vocês. Então, ele é bom, só que tem um probleminha crônico. Ele esquenta muito. Eu comprei ele com 2 anos de garantia e eu já tive que levar ele a garantia de 2 anos termina agora em julho. No final do ano passado eu tive que mandar para autorizada. O cooler dele começou a esquentar muito. Então, e ele fica um pouco quente. Então, o próximo computador seu seria Acer? Não. Ele é bom? Sim. Mas de todos os notebooks que eu tive até hoje, é o primeiro que deu aquecimento para mim. Então, se já deu aquecimento, eu não compraria o outro da marca Acer. Porque essas máquinas que eu tenho, na verdade eu tenho 2 notebooks, os 2 são processador Ryzen. Então, eles são voltados somente para aulas. Então, para um processamento de informações bem mais rápido. Então, são esses computadores que eu compraria. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu parar a gravação.